Outubro é o mês do terror, né? Então nada mais justo do que eu vir agora falar aqui com vocês sobre essa que assombra a vida de toda a galera que curte ler, que é a tal da ressaca literária, de quem a gente corre e foge bem rápido, né? E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Pra quem ainda não me conhece, eu sou a Catarina e esse aqui é o Crialité. Hoje nós vamos falar sobre a temida, a perigosa, a que a gente não quer na nossa vida, a ressaca literária. Eu sei que muita gente que está assistindo esse vídeo já deve ter passado por isso e em algum momento vai se identificar com o que eu vou falar aqui. Eu já passei por umas ressacas brabas, porque às vezes quando elas vêm com tudo pra derrubar, pra jogar no fundo do poço, e foi isso que aconteceu comigo. Eu fiquei mais de um ano sem ler, basicamente. Mas eu vou contando aí pra vocês as minhas experiências ao longo do vídeo. Então, né, antes da gente começar esse vídeo, já vou convidar vocês que ainda não se inscreveram no canal a se inscrever aqui embaixo. Deixa o joinha de vocês nesse vídeo, que isso ajuda muito no engajamento aqui do canal, e compartilha esse vídeo com todo mundo que tu conhece, para mais pessoas poderem vir até o Crialité e esse canal crescer cada vez mais. Deixa aqui também um comentário me contando se tu já teve uma ressaca, como é que foi, quanto tempo durou, o que tu fez para sair dela. Vamos papear aqui nos comentários. E não esqueçam de acompanhar também o Crialité nas outras redes sociais, que além de falar sobre livros aqui, eu falo por lá também no Instagram e no Twitter. Então eu espero vocês por lá também. Agora então a gente pode começar esse vídeo. Mas algumas pessoas podem me perguntar, né? O que é essa tal de ressaca literária? Ressaca literária, gente, é como a gente chama aquele período que a gente entra onde a gente simplesmente não consegue ler. Existem várias formas de chegar até a ressaca literária. A gente pode ter lido um livro que foi muito bom e simplesmente não deu pra superar, e aí tu não consegue ler porque tu tá pensando só nele, tá vivendo aquela história ainda, ou porque tu odiou um livro e simplesmente não consegue pegar mais nada porque tu tá com aquele sentimento de que tudo vai ser igual àquela leitura ali. Existe, claro, né, pessoal, muitas outras formas de se chegar até esse período de abstinência, né, até essa ressaca. Isso depende muito da nossa bagagem literária, dos nossos hábitos, do que a gente gosta, enfim, é muito individual. Eu já experienciei vários lados, esses dois são exemplos, e teve aí algum período que eu passei bastante tempo sem ler até, infelizmente. Isso já faz muitos anos, tá? Eu vivi muito tempo por fora da literatura, eu acho que eu acabei passando daquela fase lá, Harry Potter, sabe, Percy Jackson, e eu fiquei ali no limbo, sem saber pra onde que eu ia, como se só existisse isso na literatura, sabe? Eu não tinha mais perspectivas do que eu ia ler, então eu acabei ficando naquele período assim, sem ler basicamente nada. Se eu li alguma coisa, era por causa da escola, basicamente, aí surgia aquela luz na minha vida, e daqui a pouco ela sumia de novo. Então foi um período bem complicado, mas depois isso passou. Como que passou? 2015... Lá vem eu com a minha história de 2015. 2015 eu li As Parceiras, né? Vocês já sabem que é um livro que eu nutri bastante carinho por ele. E foi uma história, assim, que me mostrou outras perspectivas da leitura, outras perspectivas da escrita, uma coisa que eu nunca imaginei que eu fosse encontrar. E aqui estou eu hoje. Desde 2015 eu voltei a ser essa leitora ávida, mas que não deixo de passar aí pelos meus momentos de odeio ler. É inevitável, né? É impossível a gente ficar mantendo um ritmo maravilhoso. Deve ter alguém que consegue, né? Pra mim, pelo menos, é quase impossível manter um ritmo de leitura sem nenhum momento decair, ou por preguiça, porque a preguiça, sim, gente, é o que me mata. Eu passo um tempão pensando, nossa, eu podia estar lendo um livro, nossa, eu queria muito ler um livro, mas a preguiça bate e eu não leio nada. Não chega a ser uma ressaca, é só preguiça. A vontade de ler, ela tá aqui, ela tá crescendo, ela tá aqui. Mas do outro lado tem a preguiça. E elas ficam as duas assim, ó. E eu fico no meio assim, oi fofas, oi queridas, tudo bem com vocês? Olhando as duas brigando enquanto eu não faço absolutamente nada sentada na minha cama. Quando a leitura vence, é maravilhoso. Por exemplo, esse mês eu tive uma dificuldade bem grande de começar a pegar livros pra ler, contos e tudo mais. Contos, inclusive, são leituras que me tiram muito da ressaca. Pra vocês terem noção, eu li 2 contos ontem e eu falei assim, agora eu vou ser leitora. E estou sendo leitora. Terminei um livro hoje, tô emocionada com isso, emocionada. E o amo ler está na minha vida outra vez. Ou seja, às vezes não é só durante a ressaca literária que a gente precisa de um impulso, que a gente precisa se reconectar
com a leitura. Mas voltando aqui ao assunto principal de quando eu voltei a me reconectar com as histórias, eu comecei a perceber esses comportamentos em mim e comecei a prestar mais atenção no que acabava me distanciando das leituras para eu evitar de ir pro fundo do poço na ressaca, né? Mas pra falar a verdade, tem vezes que não é nem livro que leva a gente até a ressaca. É a tal da preguiça mesmo. Às vezes, pelo menos comigo, tá, gente? Aqui eu tô falando da minha história, tá? Me contem aqui as versões de vocês. Às vezes bate tão forte essa questão de dar preguiça, mesmo existindo muita vontade de ler um livro. Ler é um hábito que exige esforço. Não é fácil, mas é maravilhoso. Pelo menos pra mim. Então, qual que é a dica mirabolante pra sair da ressaca? Não tem. A gente vai ter que conhecer o nosso gosto. Pra mim, a solução foi essa, né? Começar a prestar mais atenção em quais leituras que me levavam até essa condição, que me deixavam assim, e comecei também a prestar atenção naquilo que me chamou a atenção no momento. Como, por exemplo, agora eu tenho citado muito pra vocês que eu tenho me sentido bem lendo o YA, né, que é o dito jovem adulto. Um estilo de leitura também que começou a me chamar muito a atenção e que começou a me salvar muitas vezes foi o thriller psicológico. Tem até uma situação aqui que eu queria comentar pra vocês. Foi uma coisa muito engraçada que aconteceu com esse livro, porque esse ano, assim, eu entrei naquela vibe de desânimo, sabe? Deu aquela semana ferrenha, que nada dava certo, tava dando tudo errado, eu tava chateada, tava deprimida. Aí resolvi pegar A Paciente Silenciosa pra ler. E olha, pessoal, que eu nem me conectei tanto com esse livro. Eu achei que eu ia me conectar bem mais com ele, e ainda assim, essa leitura me carregou tanto. Eu gosto bastante do thriller pra isso, por causa que, geralmente, esse mistério, essa questão do que tá acontecendo, o que vai acontecer, me prende bastante. Nesse caso aqui da obra, eu nem me apeguei tanto a ela, mas acabou que me chamou, alguma coisa nesse livro me chamou de volta pro mundo da leitura. Eu terminei de ler ele e acabei seguindo para outros livros. Eu nem me lembro o que eu fui ler depois, mas eu sei que eu acabei voltando para esse mundo por causa desse livro. Ou seja, gente, não tem receita para isso. Às vezes as coisas podem simplesmente surgir do nada. Outra coisa que do ano passado para cá mudou muito para mim e me acrescentou foi o fato de eu começar a ler muitos mais contos, principalmente contos nacionais. Aí eu vario muito, sabe, gente? Eu vario de terror pra jovem adulto, pra livro mais amorzinho, pra livro mais tenso. Então, assim, eu faço uma mescla de gêneros quando eu tô lendo contos, por serem trabalhos mais curtinhos ali também, muitas vezes. E isso também é uma coisa que me chama muito de volta pra dentro da leitura, por ser mais acessível, mais rapidinho, mais tranquilinho. Às vezes a gente só quer uma história pra se divertir. Aí eu vou lá e pego os contos da Olivia Pilar, que são bem gostosos de ler, inclusive recomendo pra vocês. Eu encontro o que eu quero com mais facilidade e eu termino de ler com mais rapidez. Essa rapidez da leitura também muitas vezes chama a atenção, porque às vezes é só um momento que eu preciso daquela leitura. Eu não preciso ficar 3, 4, 5 dias envolvida nela. Eu quero só viver aquilo ali, deu e passou. Geralmente com contos eu acabo me envolvendo muito na narrativa, vivendo muito aquela experiência em poucos segundos, e isso me domina muito e acaba geralmente sendo uma experiência muito boa. É difícil eu não gostar de algum conto, não me conectar muito com ele, mas pode acontecer, né? Mas então, gente, agora eu passo esse desafio pra vocês. Me contem aqui nos comentários o que vocês fazem pra sair da tal ressaca, se vocês já tiveram ressaca, se nunca tiveram, me contem, pelo amor de Deus, porque eu preciso. Tô tentando de tudo aí, estruturando as minhas leituras, tô me organizando melhor, pensando mais no que eu gosto de ler, justamente com o intuito de não ter que passar por isso. Eu acho que fazendo isso já é um baita de um começo, é um começo sensacional. A gente começar a entender o nosso gosto, começar a compreender o que pode nos afastar da leitura, o que pode nos aproximar dela. Porque, infelizmente, receita milagrosa não vai ter, não vai existir. Cada pessoa é individual, cada pessoa vai funcionar de um jeito. Assim como cada um tem uma forma de entrar na ressaca, cada um tem uma forma de sair da ressaca. A leitura tem sido algo que me faz muito bem, tem me feito muito bem ultimamente, e eu não quero perder isso, eu quero continuar nutrindo isso de uma forma mais positiva pra continuar dessa forma.
Então tô aí seguindo nessa jornada de fugir da ressaca literária e tentar nutrir aí leituras que me agreguem e que me deixem ainda melhor. Eu acho que era isso então. Pessoal do meu coração, eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Foi um bate-papo pra gente conversar mais aqui sobre o assunto. Eu espero que a ressaca não chegue por aí, que vocês consigam ler coisas boas, que tenham ótimas experiências. A gente se vê então no próximo vídeo. Um beijão pra todo mundo, até mais!